Atualidades: protestos na Colômbia. Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a respeito dos protestos na Colômbia contra um governo de direita comandado por Iván Duque, que foi apoiado aí pelo movimento conservador da Colômbia e também pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe havia celebrado um acordo com os Estados Unidos que permitia lá a presença de militares americanos para monitorar as tropas das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo marxista-leninista que tentava, pela via armada, a chegada ao poder. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos venderam armas de segunda mão para o exército colombiano dar o enfrentamento das Farc e forneceram o seu sistema de satélite de escuta para monitorar as Farc e, finalmente, debelar as principais lideranças da organização. A gente sabe que o acordo de paz não foi celebrado no governo de Álvaro Uribe, mas sim no governo do seu sucessor, né? E a gente sabe que isso pôs fim a uma das mais longevas guerrilhas de toda a América do Sul. Mas isso não significa dizer que o país tenha sido pacificado. Pois bem, depois do governo de Juan Manuel Santos, que celebra o acordo com as Farc, há uma tentativa de celebrar o acordo com o ELN, o Exército de Libertação Nacional, que é um outro grupo guerrilheiro de tendência comunista, que agora tenta negociar com o governo colombiano um acordo de paz nos moldes que foram celebrados com as Farc. Pois bem, Iván Duque, depois do governo de Juan Manuel Santos, considerado aí um governo de centro, a direita ganha novamente as eleições dentro da Colômbia. E mais recentemente, nós sabemos que a Colômbia é um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19, não só em termos relativos da população contaminada, mas também do número de mortes e o crescimento exponencial da taxa de desemprego, que ultrapasse muito os 40% da própria população. Pois bem, diante desse cenário, Iván Duque encaminhou então uma proposta para o parlamento colombiano para fazer uma ampla reforma tributária. Só que essa ampla reforma tributária, ela tinha um objetivo: tentar desonerar o setor produtivo e criando uma carga tributária maior para as pessoas físicas dentro da Colômbia. Por exemplo, hoje, 70% do imposto de renda na Colômbia, do que é arrecadado, é cobrado das empresas e 30% das pessoas físicas. A proposta, do atual presidente Iván Duque era inverter essa lógica, que 70% dos impostos ficassem com as pessoas físicas e apenas 30% sendo pago pela pessoa jurídica. Isso faz parte de um raciocínio neoliberal de alguns governos de direita dentro da América do Sul, que vai dizer lá que no momento em que eu desonero a classe produtiva, teoricamente, essa classe produtiva investe mais. E ao investir mais, isso gera mais emprego, mais renda e mais crescimento econômico, reduzindo o desemprego e a miséria. Só tem um problema. Nós não observamos isso empiricamente, sobretudo dentro da América Latina. Via de regra, você desonera o setor produtivo utiliza essa desoneração para ampliar ou para manter a sua margem de lucratividade, não tendo grandes impactos, pelo menos significativos impactos, sobre a taxa de investimento e crescimento econômico. Se a gente quiser fazer uma comparação, vamos lembrar, o então presidente Lula desonerou 4 setores fundamentais para a geração de emprego e renda lá diante da crise econômica mundial de 2008. Ele reduziu o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, do setor eletroeletrônico, automobilístico, metal mecânico e também da construção civil. O resultado, num primeiro momento, claro, é que nós tivemos uma elevação da taxa de crescimento econômico, mas que não se manteve sustentável ao longo do tempo. De 2010 até 2021, o Brasil mais que triplicou
as isenções tributárias para o setor produtivo. E sabe qual é o resultado? De 2014 para cá, diante da crise econômica brasileira, a taxa de investimento do setor privado caiu, em vez de aumentar. Então, aquela tese, né, de que ao desonerar a classe produtiva, automaticamente a classe produtiva investe mais, gera mais emprego, mais renda e crescimento econômico, não guarda respaldo com a realidade. É claro que a carga tributária ela tem que ser ajustada, não pode ser uma carga excessiva, o objetivo deve ser ampliar a base tributária, de maneira que todos paguemos mais, uma base maior na arrecadação de impostos, significa lá uma justiça mais equitativa numa distribuição maior do conjunto da sociedade que paga os impostos. Mas eu não posso desonerar o setor produtivo, como o presidente Ivan Duque quis fazer, e colocar esse ônus sobre a população, sobre a pessoa física. Hoje, só paga imposto de renda dentro da Colômbia quem ganha mais de $1.000 por mês, o que significa dizer que até mais ou menos R$5.400 as pessoas estão isentas do imposto de renda na Colômbia. A partir daí, há uma taxação progressiva. A ideia do Ivan Duque era desonerar o setor produtivo e jogar essa carga tributária em cima da pessoa física, diminuindo, né, a base, o teto mínimo para o qual as pessoas deveriam contribuir para o imposto de renda. O grande problema é que ele faz isso diante de uma queda da atividade econômica dentro da Colômbia de mais de 6%, em grande parte motivada pela pandemia da Covid-19. Ele faz isso no momento em que a taxa de pobres e miseráveis na Colômbia é superior a 40%. Ele faz isso no momento em que boa parte da população na Colômbia perdeu o seu emprego formal ou sequer tem qualquer tipo de trabalho, mesmo que no momento informal. Diante desse quadro, né, a gente vê que a Colômbia fez alguns avanços ao longo dos últimos anos, conseguindo debelar, né, a crise com as Farc, está prestes, né, a celebrar um acordo com o ELN, mas ainda tem uma grande trajetória pela frente para se desenvolver. E aí, a população saiu em massa às ruas na capital, mas também em Barranquilla, também em Cali, em Medellín. E aí, a população passa a exigir o fim da proposta de reforma tributária, pelo menos pelo qual o Ivan Duque queria que a reforma acontecesse. E aí, embora o Ivan Duque tenha retirado a proposta do parlamento, a insatisfação popular faz gerar novas demandas, como geraram, por exemplo, as manifestações de 2013 e 2014 no Brasil. As pessoas passam a exigir uma ampla reforma do aparato policial, uma ampla reforma educacional, maiores investimentos em assistência social e por aí vai. E aí o governo de Ivan Duque se viu então agora contra a parede de uma população que não aceita mais pagar um número crescente, né, de tributos sem ter o retorno do Estado pelo devido tributo que ela paga. Bacana? Vem para cá. Então, as manifestações começaram em 28 de abril e inicialmente se opunham a uma proposta de reforma tributária que pretendia reduzir o limite mínimo a partir do qual os salários são tributados. O projeto de reforma tributária não foi bem recebido. Primeiro por ter pontos polêmicos, como, por exemplo, o aumento indireto de impostos sobre produtos e serviços básicos, como, por exemplo, a gasolina. A tributação subiria de 5% para 19%. Até mesmo funerais sofreriam com o aumento da taxação. A reforma, que foi apresentada em 15 de abril, e Duque pretendia reverter o modelo atual de arrecadação, em que 70% do imposto de renda vem de pessoa jurídica e 30% de pessoa física. A ideia dele é que 70% dos impostos viriam de pessoa física e apenas 30% de pessoa jurídica. A intenção, segundo ele,
era ampliar a base de contribuintes e, com isso, aumentar a arrecadação de impostos no país, que historicamente sempre foi baixa. A classe média, no entanto, seria a principal afetada. Atualmente, só é tributado quem recebe mais de $1.000, o que dá aproximadamente R$ 5.465 em moeda brasileira. O projeto inicial previa cobrança do imposto de renda para pessoas que ganhem mais de $656, o que daria R$ 3.585. O salário mínimo no país é de $248, o equivalente a R$ 1.345. A reforma também pretendia taxar fortunas acima de 1,3 milhão de dólares ou 7,11 milhões de reais. O governo argumentava que a reforma seria fundamental para mitigar as dificuldades econômicas, mas muitos colombianos de classe média temiam que, como resultado, pudessem cair na pobreza. Após 4 dias de protestos em todo o país, o presidente Duque disse que retiraria o projeto de lei. Setores da sociedade, como sindicatos, movimentos sociais, povos indígenas, professores e organizações civis, foram às ruas para se opor à reforma. As cidades de Bogotá, Barranquilha, Medellín e Cali concentraram a maior quantidade de manifestantes. Cali, a cidade com cerca de 2,3 milhões de habitantes, virou o epicentro do embate entre militares, policiais e civis. Levantamento feito por autoridades nacionais e da ONU dão conta de 19 mortos, 89 desaparecidos e 800 feridos. E aqui parece que o presidente colombiano não aprende com a história. Nós vimos esta mesma situação acontecer no ano passado no Chile, onde nós tivemos lá o presidente chileno, também de direita, propor lá algumas reformas dentro do país que agravavam ainda mais a pobreza do conjunto da população. E aí a população sai em massa a exigir uma ampla reforma no sistema previdenciário dos chilenos, que foi implementado durante a ditadura de Pinochet e que leva ao fato de que hoje mais da metade dos chilenos recebem menos de um salário mínimo de aposentadoria. E isso acabou descambando, num primeiro momento, para um confronto entre a população do Chile e também as forças policiais. As autoridades chilenas desqualificaram o movimento e as suas lideranças, criticaram aquilo como baderna e, no final, tiveram que ceder. E hoje o Chile está elegendo uma nova Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Carta Magna no país que enterre de vez aquele movimento neoliberal trazido por Augusto Pinochet, o ditador chileno. Esse mesmo movimento é o que agora parece acontecer na Colômbia. O presidente colombiano e algumas das suas lideranças desqualificam o movimento. Diz que no meio do movimento existem ainda terroristas das Farc e do ELN e que, na verdade, não vai permitir que o país caia numa anarquia. O que ele não percebe é que a população colombiana, 40% dela, já está na linha de pobreza. E a classe média teme seguir o mesmo caminho se você desonerar as empresas ricas para onerar as pessoas físicas mais pobres. Perfeito? Olha para cá. O presidente é crítico das manifestações e as classifica como terrorismo urbano de baixa intensidade, segundo o jornal El Tiempo. A ONU, a União Europeia, os Estados Unidos e ONGs internacionais denunciaram os excessos das autoridades colombianas. No entanto, Duque é resistente em admitir uma repressão generalizada e se concentra em rejeitar casos de abuso policial, enquanto condena o vandalismo e o bloqueio de vias que causam destroços e perdas milionárias. O que começou com um protesto
contra a reforma tributária acabou sendo um movimento exigindo uma ampla reforma das polícias e um Estado mais solidário para lidar com a devastação econômica causada pela pandemia, que esta semana já bateu recorde de mortes e casos. E aí o cartaz fica muito claro, né? Se um povo protesta e marcha em meio a uma pandemia, é porque o seu governo é mais perigoso do que o vírus. O político de direita Ivan Duque, de apenas 41 anos, foi eleito para presidir a Colômbia até 2022. Ele é apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que governou o país de 2002 a 2010. Ele obteve 54% dos votos e venceu o esquerdista Gustavo Petro no segundo turno das eleições presidenciais do país. O advogado tenta dar uma cara mais jovem ao conservadorismo colombiano de volta ao poder. O Produto Interno Bruto colombiano, no entanto, caiu 6,8% em 2020. O governo investiu 4,1% do PIB em medidas de ajuda emergencial e financiamento para os grupos mais vulneráveis durante a pandemia, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional. Porém, essas medidas foram insuficientes para frear o avanço da pobreza e da desigualdade, que cresceram 10 pontos percentuais durante a pandemia. O percentual de colombianos em situação de pobreza chegou a 42,5%. Quase 3 milhões de pessoas passaram a extrema pobreza só durante o ano de 2020. Observe aqui, né, as cifras da pobreza na Colômbia, né? Pessoas em condições de pobreza. Em 2019, eram 17 milhões. Esse número pulou para 21 milhões em 2020. Pessoas em condições de pobreza extrema. Em 2019, eram 4,8% da população e hoje, em 2020, 7,47%. O que talvez Ivan Duque não tenha percebido é que, ao contrário, né, daquilo que os seus ministros colocam para ele e parte do parlamento, a realidade das ruas é muito distinta. A Colômbia vem de uma grave crise econômica de queda do PIB, de aumento da taxa de desemprego, de aumento da taxa de informalidade, de aumento da taxa de miséria no conjunto da população, e a solução que ele encontrou para que o Estado colombiano tivesse capacidade, né, de auxiliar os mais pobres é cobrar ainda mais impostos da população pessoa física e não da pessoa jurídica. Isso me parece, assim, quase que uma relação sádica, né? A população amarga a pobreza, a miséria, o desemprego, e em plena pandemia eu quero trocar a tributação das empresas para as pessoas, tirando mais recursos ainda de quem, né, quase já não os tem. Então a gente vai perceber que é uma certa insensibilidade do governo, né, colombiano, que vai mantendo as pessoas nas ruas. Lembrando que no momento da gravação dessa aula, os conflitos na Colômbia agora em 2021 ainda não cessaram. O governo está tentando, né, manter algum canal de diálogo com alguns grupos específicos que formam as lideranças das manifestações, sem que até o final dessa aula, da gravação dessa aula, tivesse algum tipo de sucesso. Possivelmente, essas manifestações vão descambar lá na necessidade de algumas reformas do próprio sistema político colombiano, né? De uma mudança na mentalidade das polícias, né? Principalmente no trato de manifestações que não envolvam depredação, que não envolvam violência, que são manifestações às vezes pacíficas e que são, né, reprimidas duramente pelas forças policiais do Estado a comando desse mesmo governo. Perfeito? Voltando para cá, então, número aí de pobres extremos, de pobres na Colômbia, cresceu ao longo da pandemia, revelando ainda mais a fragilidade dos colombianos. Legal? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui.
Um abraço forte para você e bons estudos!